Neste vídeo eu quero conversar um pouco com vocês sobre a possível criminalização de operações P2P e também no âmbito do mercado DeFi, caso a proposta do Banco Central na consulta pública 111 de incluir o mercado de criptoativos no mercado formal de câmbio seja aprovada. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer publicamente alguns canais no YouTube que estão falando sobre um artigo que foi publicado no Live Coins, onde nós explicamos, eu e a minha sócia, como que funciona isso do ponto de vista jurídico. O canal Bitnada, a Rafaela Ferrari, também o canal do Edilson Investimentos Digitais. E aqui eu tenho que abrir um parênteses para dizer que a nossa comunidade, a verdadeira comunidade cripto, é uma comunidade diferenciada. Por quê? Porque esse assunto, até mesmo alguns advogados não têm familiaridade. Que assunto, Fernando? Assuntos relacionados aos crimes financeiros. Por que que uma simples resolução do Banco Central tem efeitos criminais quando nós falamos em termos de crimes financeiros, por exemplo, crimes contra o mercado de câmbio? Eu tive a oportunidade de estudar muito esses assuntos por uma questão profissional. Então, logo no início da minha carreira, eu queria ser um advogado especializado em crimes financeiros, por influência de um professor que foi um dos pioneiros nessa área. E tive a oportunidade também de participar da formação do primeiro instituto, fui um dos fundadores do primeiro Instituto de Direito Penal Econômico Brasileiro, participei da organização do primeiro seminário no Brasil. Então esse é um assunto já que não é um assunto, vamos dizer assim, tradicional no âmbito jurídico. Poucos advogados possuem conhecimentos, por exemplo, sobre os reflexos de normas administrativas do Banco Central no âmbito criminal. Nós falamos, por exemplo, sobre normas penais em branco heterogêneas. Eu fico muito feliz quando eu vejo esses canais, não sei se alguns deles são advogados ou não, mas quando eles trazem e entendem de fato o que está ali sendo escrito. E eu quero falar sobre isso nesse vídeo de uma forma um pouco mais informal, porque eu tenho o vídeo anterior, eu trouxe uma aula do nosso curso de Direito Aplicado ao Mercado de Criptoativos. Então hoje a conversa é um pouco mais informal, vou tentar utilizar um pouco mais da didática para que você entenda o risco que nós estamos correndo, um risco de marginalização do mercado de criptoativo, mais do que isso, do usuário de criptoativo, aquele que de fato conhece a tecnologia e sabe como utilizá-la. Bem, para a gente entender como que funciona as questões, a gente precisa entender que nós temos uma lei, que é a Lei 7492 de 86, que fala dos crimes financeiros. Crimes financeiros, por exemplo, como o do artigo 22, que fala efetuar operação de câmbio não autorizada com o fim de praticar evasão de divisas. Tem uma pena de 2 a 6 anos de reclusão. Esse tipo de norma, se você parar um pouco para raciocinar, você vai ver que quando eu falo efetuar a operação de câmbio não autorizada, ele não diz quando uma operação de câmbio é autorizada e quando ela não é autorizada. Mas alguém diz, e quem diz isso é o Banco Central. Então, o Banco Central ele tem a competência regulatória sobre o mercado de câmbio e ele é capaz, então, na medida de... ele tem a competência para dizer quando que uma operação de câmbio é autorizada e quando uma operação de câmbio não é autorizada. E ele faz isso nos limites da lei. Então, uma das questões básicas da lei é que operações no mercado de câmbio, em regra, só podem ser realizadas por instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio. E aí tem um vídeo do representante do Banco Central falando sobre a questão da autocustódia. Por que que o Banco Central quis proibir a autocustódia? Ele responde isso numa audiência pública, após ser perguntado pelo deputado Áureo Ribeiro. E ele diz o seguinte, foram por dois motivos, mas eu quero destacar o primeiro. Ele falou, o primeiro motivo, a proibição da autocustódia ela vem para alinhar o mercado das stablecoins, no caso, com o mercado
formal de câmbio, que só pode ser realizado por meio de instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio. Então, o que ele está querendo dizer é que não faz sentido, se você só vai poder operar no mercado de criptoativos com stablecoins por meio de uma instituição autorizada, por que você quer ter autocustódia do criptoativo, na verdade, da chave privada? Um detalhe técnico que a gente tem como entrar aqui. Não faz muito sentido para ele. E ele pergunta, se alguém tiver uma outra proposta, a gente pode voltar atrás. Eu até sei qual que seria uma outra possibilidade de se ter um controle sem proibir a autocustódia quando a gente fala principalmente de stablecoins, mas é claro que eu não vou dizer aqui. Então, assim, mas deixando essa questão de lado, o que é importante? A gente entender que, na medida que eu venha a incluir as operações envolvendo stablecoins, nós já vamos ver aqui que a questão que vai muito além das stablecoins, no mercado de câmbio, eu só posso fazer essas operações por meio de instituições autorizadas. E se eu não fizer isso, eu estou incidindo no artigo 22, na medida que eu estou realizando operação de câmbio não autorizada. Só que alguns vão dizer o seguinte, mas aqui não está dizendo só operação de câmbio não autorizada, está falando com o fim de realizar evasão de divisas. Ou seja, se eu não fizer com o fim de realizar evasão de divisas, então não tem problema. O problema é que esse com o fim de realizar evasão de divisas é o que nós chamamos de elemento subjetivo do tipo de injusto. É algo que geralmente vai ser comprovado na instrução processual. Você vai ser denunciado por um crime financeiro e na instrução processual o teu advogado vai alegar lá, dizendo que você não teve a intenção, você não teve o fim, que o elemento subjetivo do tipo de injusto não foi comprovado. Esse argumento geralmente ele não pega, tá? Não pega. Por quê? Porque é uma questão subjetiva. O que efetivamente o juiz e o Ministério Público querem saber é se você fez operação autorizada ou se você não fez a operação de câmbio autorizada. É isso. Isso é suficiente para ele te denunciar. E eu vou te dizer uma coisa. Defesas criminais nesse tipo de delito são caríssimas. Tá? Dificilmente você vai contratar um advogado para te defender, caso você esteja fazendo uma operação de stablecoin. Vamos dizer que essa norma foi aprovada. Tá? Então agora as operações envolvendo stablecoins fazem parte do mercado de câmbio. E não apenas operações envolvendo stablecoins, mas, por exemplo, de acordo com o inciso 1 aqui do artigo 76A. Pagamento ou transferência internacional mediante transmissão de ativos virtuais. Fez um pagamento ou uma transferência internacional mediante transmissão de ativos virtual. Você deve estar perguntando, mas como assim internacional, sendo que os criptoativos estão em redes transnacionais? Isso é uma coisa que a gente vai ter que ter um outro vídeo para falar sobre isso, tá? Já falei um pouco sobre isso no âmbito quando a gente discutiu a taxação dos super ricos, que foi onde surgiu essa polêmica e a Receita teve que esclarecer, mas esse é um outro assunto. Então, ou seja, se você, por exemplo, fizer um pagamento ou transferência internacional utilizando Bitcoin, que no contexto da Lei 14.478/2022 vai ser considerado um ativo virtual, você vai, se não for feito por meio de uma instituição autorizada a operar no mercado de câmbio, você será processado pela prática do delito de evasão de divisas. E aí, se você for no mercado, um bom advogado, não estou nem falando um grande advogado especialista, estou falando um advogado mediano, ele vai cobrar de você em torno de 200, 300 mil reais. Esse tipo de defesa você vai ter advogados cobrando até 2 milhões, eu já vi gente cobrando até 4 milhões para fazer defesa nesse tipo de processo. Então, assim, esse argumento de dizer que é só se for com o fim de realizar a evasão de divisas, não cola. Tá? Não cola porque quem conhece a prática, né, quem já de fato atua, que é o meu caso, sabe que isso aí não é suficiente para garantir a segurança, para trazer segurança jurídica para o cidadão. Percebe? Então o que acontece? Basicamente é isso. Tá? O Banco Central, na medida que ele cria uma resolução, ele passa a incluir operações realizadas no âmbito do mercado ativo no mercado de câmbio, ele está automaticamente criminalizando operações que não sejam feitas por instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio. Por quê? Porque ele conhece a Lei 7492/86. E isso acontece também em relação à própria prestação de serviços de ativos virtuais. Tem muita gente que fala assim, e o pior de tudo, cara, isso que eu fico às vezes intrigado. Uma pessoa que escreveu a lei, o projeto de lei, ela não sabia, por exemplo, que uma pessoa física pode ser equiparada
a uma instituição financeira para fins penais. Ou ela sabia e falou, né, dizendo que não sabia, sabe Deus com que propósito, porque não faz sentido. Então, a Lei 7492 de 86, ela equipara, ou seja, o sujeito que realiza uma operação de câmbio, por exemplo, sem autorização, ele é equiparado a uma instituição financeira. Então, a gente está falando aqui do delito de evasão de divisas, mas a bem da verdade, a depender do contexto, você pode ser processado por uma série de outros delitos, que estão todos na Lei 7492 de 86. Então, veja, você está usando uma tecnologia que foi criada especificamente para autocustódia, para transações no âmbito do DeFi, no âmbito P2P, você está sendo proibido de utilizar a tecnologia de forma correta, por causa de interesses puramente dos bancos, certo? É dito lá em questões de lavagem de dinheiro, mas isso não se sustenta, é uma outra discussão. Então, simplesmente interesse das instituições que estão hoje operando em câmbio, e, ou seja, é um absurdo, uma vez que você tem um sistema hoje que ainda está um mercado, uma tecnologia que ainda está em processo de desenvolvimento. Então, ou seja, não faz qualquer sentido essa inclusão prematura no mercado de câmbio. E o que me chama mais atenção, até para finalizar, é a falta de percepção, muitas vezes, né, da mídia, até mesmo da mídia especializada. Você não acha, você não vai achar que o Banco Central ou o governo vai fazer uma lei dizendo assim, é proibido utilizar DeFi. Eles utilizam meios sutis, né, que a gente teve a oportunidade de estar trazendo para vocês, e eu fico muito feliz mais uma vez aqui da nossa comunidade ser uma comunidade de pessoas muito inteligentes, que foram capazes aí esses canais especificamente que eu me referi, de entender o que está sendo dito aqui. E eu posso assegurar a você que tem muito advogado que não entende, que não sabe, não conhece essas questões aqui. Então, assim, por quê? Porque é uma questão que se você precisa ter familiaridade não apenas com o direito, você precisa ter familiaridade com as regras aplicáveis ao mercado de câmbio e mais ainda com a parte de criptoativos, certo? Que é basicamente grande parte